Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Reis, muitos acontecimentos bombásticos ocorrerão. Isso porque os filhos de Eli mostrarão que não têm mesmo escrúpulos e até mesmo praticarão uma grande maldade e injustiça contra Sâmela. Para piorar, a mulher, ao revelar o que fizeram com ela, será desacreditada e apenas uma única pessoa ouvirá suas palavras. Além disso, Samuel será surpreendido por um chamado divino. A criança mostrará que realmente está destinada a ser um grande servo de Deus. Em cenas emocionantes, ele ouvirá as palavras do Senhor. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Reis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, ative o sininho para não perder absolutamente nada e compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. A propósito, o que você tem achado da novela Reis até agora? Tem achado uma história edificante? Além disso, gostariam que os filhos de Eli fossem desmascarados? Qual punição os maldosos merecem por tudo o que tem feito de ruim até agora? Além disso, acham que o povo de Israel tem se desviado dos preceitos divinos? Acham que merece uma punição do Senhor? Me conta aqui embaixo o seu palpite que eu quero saber, beleza? Vou ler os comentários que vocês deixarem. Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Nos próximos capítulos da novela Reis, os absurdos cometidos por Hofni e Finéias começarão a trazer consequências para os dois filhos de Eli. Finéias não se cansará de dar desgostos ao seu pai, o sacerdote Eli. Assim, nos próximos episódios, o irmão de Hofni será capaz de violentar a ingênua Sâmela, a serva de seu próprio pai. Devassos e sem o menor respeito pelos estatutos divinos, os filhos do juiz há tempos vêm causando dores de cabeça a Eli, que mesmo consciente de que deveria ser mais pulso firme com os dois, não faz nada porque se deixa cegar constantemente pelo amor paternal que nutre pela dupla de malfeitores. No entanto, desta vez Finéias passará de todos os limites. Tudo começará quando ele começar a reparar na boa forma de Sâmela. Ele então ficará constantemente de olho na menina enquanto ela faz os afazeres domésticos da casa de seu pai. Afinal, ela é uma das servas. No entanto, o homem decidirá dar as suas investidas para cima da mocinha e começará a dar em cima dela descaradamente. A jovem, porém, que é recatada e temente a Deus, se recusará a atender os desejos impuros do rapaz. Ela então fará de tudo para se esquivar dele, mas de nada adiantará, pois Finéias continuará perseguindo e fazendo a menina ficar encurralada pelos cantos da casa. O rapaz, no entanto, mesmo vendo que a menina não quer nada com ele, continuará insistindo e não desistirá de possuí-la e, para isso, armará um plano para conseguir o que tanto quer. Inescrupuloso, Finéias se aproveitará em um momento que ficará sozinho com Sâmela em casa para que possa encurralá-la. A jovem então estará fazendo seus afazeres domésticos como em um mais dia comum de sua vida. Ela então estará preparando tudo para a chegada de seu patrão. Neste momento, Finéias chegará por trás da jovem e a agarrará. Ela então fará de tudo para se livrar do malfeitor. Ele então a soltará depois de Sâmela lhe dar um belo empurrão. Finéias, no entanto, ficará muito nervoso e não desistirá da mocinha tão fácil assim,
para o completo desespero da jovem. Sem ninguém em casa, o maldoso até mesmo pode dizer que ela pode gritar e espernear o quanto quiser, mas que ninguém ouvirá sequer uma palavra dela. Samila neste momento encherá os olhos de lágrimas, e ela então fará de tudo para fugir do crápula. A jovem tentará resistir e se defender, mas não conseguirá, e acabará sendo violentada pelo filho de Eli. O maldoso não terá o menor escrúpulo e fará a mocinha de gato e sapato. Logo após o ato de violência, Samila cairá em um choro sofrido, enquanto Finéias a deixará ali toda rasgada e machucada e sairá completamente satisfeito depois de sua grande maldade. Samila então ficará no chão durante o tempo tentando se recuperar. Após isso, a mocinha sairá correndo aos prantos. Porém, as coisas não vão ficar por isso mesmo. Ultrajada pela violência que foi vítima, Samila não pensará duas vezes e revelará tudo para sua mãe-hada, que ficará furiosa e irá denunciá-la Finéias para Eli. As mulheres, então, tomarão coragem de falar com o juiz da nação de Israel. Elas, então, levarão o problema para ele. Ao adentrarem na sala para conversar o homem, ele logo perceberá que tem algo de errado com Samila. Ele verá a moça toda escabalada e cheia de hematomas, além de estar chorando copiosamente. Muito furiosa, a mãe da mocinha não medirá as palavras para falar com Eli e despejará absolutamente tudo que o filho do juiz de Israel fez com Samila. O homem, porém, não acreditará em um primeiro momento, mas diante do estado da mocinha, ele acabará vendo que algo aconteceu de muito ruim com ela. Desta forma, ele exigirá que seu filho venha até ele o mais rápido possível. O juiz então confrontará Finéias, mas o maldoso terá a cara de pau de dizer que Ada e Samila estão mentindo. Mesmo diante das provas, Finéias continuará negando que tenha feito algo de mal para a mocinha. Samila e sua mãe-hada, então, que trabalham no tabernáculo, ficarão completamente assustadas e cairão no choro ao presenciar mais esta atitude cruel de Finéias, já que o maldoso, então, fará de tudo para que seu pai expulse as duas mulheres, fazendo com que o juiz acredite que elas estão levantando falso testemunho contra ele. Como o rapaz é herdeiro de Eli, o juiz e sumo sacerdote de Israel que comanda o local, fará assim com que a jovem fique fora de tudo, afinal, ele acreditará em seu filho. Em um primeiro momento, ele até mesmo ficará sem saber como lidar com a situação, já que até mesmo ele então acabará desconfiando do comportamento irresponsável de seu filho. Mas o maldoso ainda não fará apenas isso, já que ele e seu irmão ainda roubarão os fiéis em detrimento próprio. A fim de encher os bolsos de dinheiro, os filhos de Eli farão de tudo para que possam enganar não só os hebreus, como também o seu próprio pai mais uma vez. No dia anterior à viagem anual dos hebreus até o tabernáculo de Siló, onde fazem oferendas para o Senhor, ele confidenciou aos herdeiros que teme que a quantidade de animais para o sacrifício continue a cair. Os rapazes, no entanto, tranquilizaram o pai com a certeza de que tudo daria certo. A sós Hófni e Finéias assumiram que os preceitos do Criador caíram em desuso pelos próprios hebreus e que todos estavam mais interessados em colocar o prazer acima dos 10 mandamentos. Os personagens, inclusive, até mostraram um comportamento moderninho ao se deitar com outras mulheres, sem nenhuma intenção de se casar com elas. Os irmãos, então, recrutarão até mesmo alguns levitas
para conseguirem parte das ovelhas que serão entregues pelos hebreus para o sacrifício mais uma vez. Eles irão querer usar os animais no consumo próprio, e um esquema funcionará brilhantemente até certo ponto. Mas logo os fiéis notarão que suas oferendas estão sendo desviadas pelos herdeiros de Eli. E assim, eles até mesmo tentarão fazer com que contornem a situação. Mas já será tarde demais, pois as pessoas estarão de olho neles. Eli, por sua vez, tentará conversar com Finéias sobre a história, mas o rapaz pedirá que o homem fale diretamente com Deus, pois ele não tem feito absolutamente nada pelos hebreus. Eli ficará completamente surpreso com as palavras de seu herdeiro. Mas acontece que os filhos do juiz realmente estarão fazendo a famosa rachadinha. A rachadinha, que é um tipo de corrupção comum no Brasil, ocorre quando assessores de um gabinete político repassam parte de seu salário à chefia. Ou seja, o dinheiro chega ao bolso de ocupante de cargo político de maneira bem fraudulenta. E é isso que estará acontecendo no tabernáculo que fica responsável pelos filhos de Eli. Porém, logo o progenitor de ambos os maldosos começarão a perceber a maldade dos filhos. A fim de dar um jeito nas coisas, ele acreditará que apenas o casamento com mulheres sábias endireitará os seus herdeiros. Assim, o juiz e sumo sacerdote de Israel fará uma cobrança matrimonial aos filhos, perguntando quando eles irão se casar e se já têm interesse por algumas moças. Os filhos do maldoso mais uma vez se negarão a se casar. Mas acontece que ele aparentemente continuará passando a mão na cabeça de seus filhos. Ele, que era um homem de Deus e que sempre fazia tudo o que era certo e que seguia os mandamentos do Senhor, além de guiar o povo para que é certo e errado. Mas ele ainda assim acabará sendo corrompido pelos próprios filhos. Afinal, eles continuarão colocando o pai em situações complicadas graças aos seus pecados. E o homem continuará assim tendo que lidar com problemas conturbados e viverá grandes instabilidades no poder, com as tribos se rebelando. Será em meio a este caos na vida pessoal de Eli que as tribulações começarão a acontecer e ele terá de se esforçar para manter a ordem e a disciplina. Para manter tudo de forma correta, ele acabará, sem ao menos notar, perdendo a sua fé em Deus e deixando de se importar com o que realmente vale a pena apenas para seguir o que ele considerava certo. Neste meio tempo, Melquias atravessará um momento nada fácil. O marido de Lavínia será alvo de uma grande perseguição. Ele ficará na mira de um inimigo filisteu. Tudo começará após o israelita, pai de Belá, revelar a identidade do rival povo de hebreu na história baseada nos livros bíblicos de Samuel, Reis, Crônicas, Provérbios, Cantares e de Salomão, Eclesiastes e Salmo. O homem então revelará a identidade do rival em meio a tudo isso, e assim acabará ficando na mira de todos e quase perderá a própria vida. Neste meio tempo, Samuel também finalmente conhecerá Eloá, e imediatamente os dois se tornarão bons amigos. Mas acontece que a criança ainda será surpreendida. De acordo com as escrituras, Samuel, ainda pequeno, ouvirá a voz do Senhor lhe chamando, em um tempo em que a palavra de Deus será muito rara e as visões não eram frequentes. O jovem, durante a noite, enquanto estiver em um sono profundo, ouvirá Deus chamar por seu nome. Ele então ficará confuso e acordará. Ele assim irá até Eli e dirá que está ali, pois Eli está o chamando. O juiz de toda Israel ficará confuso e esclarecerá que não o chamou. Samuel, por sua vez, ficará ainda mais confuso e ele voltará para o seu quarto. No entanto, isso ocorrerá ainda mais 2 vezes até que ele percebe que o próprio Deus está chamando o menino e insistiu para ele então se prontificar quando o Senhor o chamar novamente.
Samuel ficará surpreso quando isto acontecer. Ele então, de boca aberta pelo Senhor estar lhe chamando mais uma vez, voltará para o templo, o lugar onde ele dorme naquela noite. Ele então ouvirá o Senhor chamando novamente e desta vez responderá aos chamados do divino. Assim será desta forma que o Senhor começará a palestrar com Samuel. A criança crescerá na presença de Deus, e toda Israel, desde Dan até Berzeba, conhecerão que ele será o mais novo escolhido de Deus. Samuel, inclusive, segundo a Bíblia, foi um profeta conhecido como correto, justo, com grande discernimento, diferente até mesmo dos filhos de Eli, que foram excluídos do sacerdócio. É válido lembrar que a intitulada de A Decepção, a primeira temporada de Reis, contará a história de um dos últimos juízes de Israel. Ele controla e julga a vida dos hebreus da região, mas esquece de ter os mesmos olhos atentos para os seus filhos, Hofni e Finéias. Os dois jovens também trabalham no tabernáculo, mas não seguem os preceitos do Criador Deus. Assim, eles acabarão na pior por apenas ver e fazer coisas consideradas pecaminosas. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Reis? Gostariam que Eli fizesse alguma coisa com os seus filhos? Acham que os maldosos irão ser desmascarados mais para frente? Além disso, gostaram de Samuel já receber o chamado do Senhor? O que acham que a criança fará agora que tem as palavras do Senhor em suas mãos? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.